Neste vídeo vamos entrevistar o Dr. Paulo Faroleiro. O Paulo é a CIO da Faculdade de Economia da Universidade Nova e também tem muitos anos de experiência profissional na área da informática, em particular na área de consultoria e auditoria de boas práticas de gestão de informática. Paulo, o tema desta entrevista tem a ver com a Customer Experience, portanto, a experiência de utilização, do ponto de vista dos utilizadores também destas novas tecnologias, e não só, não é? Porque o sistema de informação inclui tudo. Eu tinha algumas perguntas muito concretas para te fazer. A primeira pergunta, que eu começava talvez mais pelo fim, que é esta mesclagem, se quisermos chamar assim, entre o físico e o digital. O que é que achas sobre isto? Desafiante, extremamente desafiante. Desafiante, por um lado, pelo peso que coloca junto dos departamentos de sistemas de informação, na forma como eles podem endereçar esta nova forma de fornecer tecnologia. Desafiante porque temos muita pressão por parte dos nossos utilizadores, no sentido de também eles poderem participar nesta definição do que é tecnologia. Desafiante pelo push que a própria tecnologia nos apresenta todos os dias do ponto de vista das novidades e das alternativas que nós podemos utilizar. E, portanto, há uma miríade de disponibilidades interessantíssimas que podem ser exploradas. Tu trabalhas para uma universidade, para uma faculdade, e é onde existem milhares de alunos e provavelmente bem mais de 100 professores. Sim. E a universidade é um conceito que já tem umas centenas de anos, não é? E que é baseado num local físico, onde as pessoas interagem, onde há aulas presenciais. Como é que as tecnologias digitais têm entrado neste mundo que era fundamentalmente físico, não é? E não digital até há pouco tempo? Tem entrado, eu diria, passa a expressão de pantufas, devagar, mas nos últimos anos tem acelerado substancialmente. Nota-se cada vez mais, fruto mais uma vez do push e de algumas mudanças no mercado, nomeadamente com as perspectivas do mobile, que, nomeadamente os alunos, mas também alguns professores, uma grande maioria já também aderiu a essas novas perspectivas e, portanto, vêm gradualmente a ocupar o espaço sala de aula com a utilização de alguns gadgets que facilitam a presença física e a interação entre docentes e alunos, no espaço fora da aula também, nomeadamente naquilo que tem a ver com a participação e a colaboração na resolução de exercícios, trabalhos, projetos, enfim. E eu diria, antevendo aqui um pouco aquilo que pode ser o próximo futuro, vão ter aqui um impacto grande, nomeadamente na possibilidade de virtualizar o espaço aula, dando ao aluno a capacidade de poder, de uma forma virtual, estar presente, não abdicando da presença física do docente. Acho que esse é ainda algo que vamos ter durante algum tempo, mas podendo disponibilizar ao aluno variedíssimos mecanismos de acesso ao espaço aula, quer o físico tradicional, interagindo com tecnologias bastante presente na sala de aula, quer eventualmente o mais virtual, com videoconferências, estando numa biblioteca, estando em casa, estando, quiçá, até eventualmente em viagem, e podendo também, de alguma forma, participar, colaborar, e, portanto, acho que gradualmente todo este espaço se vai metamorfoseando para no futuro eventualmente termos aquilo que, enfim, podemos considerar como sendo um espaço completamente virtual de aula. Um dos temas mais importantes nesta área do Customer Experience, ou da experiência do cliente, ou do ponto de cliente no sentido mais lato do termo, pode ser um utente num hospital, pode ser um cidadão numa câmara, é o design outside in. No fundo é tentar perceber quais são as necessidades, os problemas, os desafios dos nossos clientes e depois tentar criar então soluções, não é, baseadas em tecnologia para essas necessidades. Num contexto universitário, que tipo de iniciativas é que podemos tomar para tentar perceber quais são as necessidades dos alunos e dos professores e qual é que é a tua experiência nessa área de... Muito bem. É fundamental. Não é possível, e isto é obviamente que é sabido, é regra comum já perceber-se que não é possível ser só o IT a propor soluções, nomeadamente do ponto de vista de usabilidade. Temos de ter aqui, obviamente, um envolvimento muito forte por parte do utilizador final, do cliente, do dito cliente,
E quando falo aqui em cliente, enfim, poderei estender o tema ou o conceito aos diversos stakeholders, porque garantidamente cada um deles terá uma palavra a dizer, não do ponto de vista de usabilidade, mas enfim, de outros pontos de vista funcionais e não só. É importante e é fundamentalmente importante também, nomeadamente pela mudança geracional que nós estamos a assistir. Nós estamos neste momento a viver uma realidade em que, se por um lado há uma geração que ainda está muito, enfim, que se adaptou à utilização da tecnologia, temos neste momento uma geração que está nos bancos da universidade e que está a iniciar os seus passos na vida profissional e que está completamente adaptada à tecnologia porque nasceu com essa tecnologia. Portanto, não os ouvir, não ouvir as suas necessidades, os seus anseios, a sua forma, a sua perspectiva de como utilizar a tecnologia é fundamentalmente desperdiçar recursos, é fundamentalmente não endereçar o cliente final da forma como isso deveria acontecer. Eu, na minha experiência, tenho tido esse cuidado. Tenho tido o cuidado de envolver utilizadores sempre que é possível, alunos sempre que é possível, docentes sempre que é possível, muitas vezes sendo difícil esta tarefa, porque muitas das vezes puxarmos pessoas que não estão a perspectivar o que é pressuposto elas contribuírem, quanto mais não seja por estarem ali, por darem a sua opinião, por algum comentário que façam, a ser já importante, torna-se por vezes complicado, mas eu acho que é uma tarefa que é fundamental para o sucesso das iniciativas que as tecnologias de informação querem implementar. Um outro tema importante nesta área tem a ver com os dados que nós temos sobre os clientes e sobre as interações dos clientes com a organização, não é? Cada vez mais é mais fácil guardar cada vez mais dados e analisar esses dados, não é? Aliás, podem ser tantos, até se chama Big Data, não é? Claro que sim. Mas antes de Big Data há muita coisa que se pode fazer com os dados, Process Mining, pode-se fazer Business Analytics, pode-se visualizar os dados e cada vez mais vai ser em 3D, vai ser de forma interativa, etc. Num contexto universitário, que tipo de dados ou tipo de análises é que as novas tecnologias permitem que seriam particularmente interessantes? Já falámos em off sobre algumas, nomeadamente a perspectiva de poder perceber em antecipação qual é o perfil e o potencial comportamento de determinados alunos em função de determinado tipo de resultados. E, portanto, esse é obviamente um aspecto interessante. Mas há outros aspectos que são fundamentais, eu diria, nomeadamente para organizações que têm recursos mais escassos ou que têm uma procura bastante acentuada e que têm a ver com o planeamento. O planeamento de forma adequada, nomeadamente naquilo que é a potencial escolha daquilo que são as cadeiras, daquilo que são a procura por determinado tema, por determinado professor, por determinado tipo de docência, enfim, pode ser fundamental termos uma ferramenta que nos ajude a fazer esse planeamento e, com isto, aproximarmos aquilo que é a nossa proposta de entrega de acordo com aquilo que depois vai ser a procura nos momentos das inscrições, dos enrollments, das matrículas, e não deixar que a oferta esteja completamente distante da procura, porque isso depois vai ter impactos, nomeadamente naquilo que é a perspectiva por parte do aluno enquanto cliente e por parte do docente também enquanto utilizador cliente, daquilo que é a capacidade que a faculdade, ou que a escola, ou enfim, que a organização na generalidade tem para lhe oferecer. Neste caso em concreto, não estamos a falar sequer de Big Data. Não é uma dimensão assim tão grande quanto isso. Acho que é muito mais premente termos as tecnologias adequadas que nos permitam fazer o captar dos dados adequados para poder fazer essa análise a posteriori. E, portanto, sistemas operacionais que nos façam essa salvaguarda e que funcionem e que estejam completamente adequados e adaptados à forma como a organização funciona, estes sim são aspectos que eu considero bastante mais pertinentes. A partir daqui, depois, enfim, utilizar as tecnologias que estão neste momento disponíveis, BI, Data Mining, Process Mining, you name it. Efetivamente, elas estão à disposição. Enquanto as universidades estão a adotar estas novas tecnologias, não é, e vão adotando, não é? Eu próprio também conheço muitos exemplos, não é? Em paralelo, estamos a ver a nascer milhares de startups, não é? Algumas delas bastante conhecidas e com muita força e com muito dinheiro, não é? Como o Udacity, o General Assembly e outras, não é? Concursos online que no fundo são inovação disruptiva, não é? Ou podem ser inovação disruptiva para o ensino universitário. Como é que tu achas que as universidades em geral, vão reagir a esta inovação disruptiva? Eu diria que vai haver aqui um hype
associado a esta inovação disruptiva. Primeiro, o sentimento de denial, que é natural quando há uma transformação de grande impacto, com o sentimento claro de que nada vai acontecer e vai tudo continuar como antes. Não acredito. Acredito que claramente vai haver alterações. E alguns no meio vamos ter uma aproximação daquilo que é o modelo de ensino tradicional àquilo que é a utilização das novas tecnologias e aquilo que é a proposta de valor que estas novas startups têm com os mecanismos completamente disruptivos de ensino. E, portanto, alguns no meio, através de parcerias, ou através de incubadoras que estejam focadas neste tipo de aspectos, vamos ter provavelmente uma mudança de landscape relativamente àquilo que é o ensino universitário. No futuro, eu diria, se calhar a médio prazo, vamos ter essa alternativa. Não me parece que as coisas possam continuar como estão ou como foram durante tantos anos. Enfim, quer dizer, o modelo universitário em sala de aula é um modelo que tem 2000 anos, mais eventualmente, e, portanto, com todo este push, é muito natural que tudo isto se altere. E é muito provável, na perspectiva que eu tenho, até de outros mercados, e muitas vezes aqui a comparação entre outros mercados pode-nos trazer aqui alguma luz sobre a forma como estas coisas vão funcionar, é muito provável que muitas destas novas organizações disruptivas, estas ditas startups, nos venham começar a trazer pequenos processos, pequenas formas de poder entregar o mesmo tipo de valor, o mesmo tipo de serviço aos alunos, mas utilizando de forma disruptiva a tecnologia. Portanto, no final do dia, nós vamos ter claramente um landscape diferente, em que se calhar a escola vai deixar de ser aquilo que era e vai ser um conjunto, um agregado de diversos prestadores de serviços, cada um contribuindo com cada uma das suas componentes, para algo que no final é aprendizagem, mas que é entregue de forma diferente. Enfim, muito far-fetched, diria. Há algum tema que eu me tenha esquecido, estás a acrescentar? Eu diria que, fundamentalmente, aquilo que eu prevejo que vai começar a acontecer no muito curto espaço de tempo é a virtualização de um determinado conjunto de mecanismos na escola, no espaço escola, não necessariamente no espaço aula, mas também no espaço escola, e que permitirão aos alunos ter uma vida muito mais facilitada, com a introdução de apps, com a introdução suportadas pelo mobile, com bons sistemas que possam fazer o mashup de informação, com a permanente conectividade, com a possibilidade de introduzir em cima deste ambiente soluções do ponto de vista de ensino, onde se possa gozar da possibilidade de ou estar na aula, ou estar fora da aula, ou estar nos transportes, em que quer que seja, mas estamos virtualmente ainda assim a participar. Eu acho que isto vai ser algo que vai, a muito curto prazo, revolucionar a forma como nós nos posicionamos. Vai continuar a existir, obviamente, esta perspectiva de que sala de aula é um local nobre, e se ele o há com certeza, até pela própria presença do docente, mas vai haver aqui grandes desafios e um grande push para que este paradigma possa gradualmente ser mais digitalizado, assim se pode dizer. Esse vai ser o grande desafio que nós vamos ter nos próximos 10, 15 anos. As universidades é uma organização um pouco específica porque todos os seus clientes têm 17 anos, não é? E os alunos de agora que entram na universidade nasceram todos no ano 2000, não é? E o ano 2000 para nós parece que foi ontem, não é? Mas para eles foi toda a vida, não é? E no ano 2000 já havia telemóveis, já havia internet, já havia tudo isso, não é? Portanto, eles realmente nasceram com todas estas tecnologias. Tu notas da parte dos alunos que entram no primeiro ano da universidade com 17 anos, realmente essa apetência mesmo grande pelas tecnologias e eventualmente até alguma rejeição pelo ensino mais tradicional, ou ainda não notas isso? Noto. Claramente que sim. É muito mais apelativo para um aluno estar numa aula onde possa colaborar utilizando os mecanismos que está habituado a utilizar, independentemente de serem redes sociais ou eventualmente qualquer outro tipo de mecanismo colaborativo que a própria escola disponibilize, mas, se possível, dentro daquilo que é o seu espaço de conforto, portanto, dentro daquilo que são as tecnologias que ele está habituado a utilizar, ele sente-se muito mais disponível para participar nessas atividades e nessas disciplinas do que propriamente naquelas onde o ensino
é mais tradicional, com um professor a dar aula, com um quadro branco atrás, onde não há qualquer tecnologia. Eu diria até mesmo, às vezes, até a utilização de um PowerPoint e de um videoprojetor já é uma coisa que já não chega. É preciso interação, é preciso pô-los a pensar, colocar as coisas do lado de lá e, portanto, não é minimamente aceitável que seja uma forma eminentemente expositiva, mas tem que ser claramente um modelo ao contrário, eu diria, em que eles têm a possibilidade de trabalhar em casa e vão para a sala de aula para discutir temas e, portanto, e se o puderem fazer a colaborar, tanto melhor. Paulo, muito obrigado pela entrevista, gostei muito e espero que também tenhas gostado e por partilhares a tua experiência numa indústria que até nem é assim tão digital como muitas vezes nós gostaríamos que fosse. Por enquanto, mas lá estaremos. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite.